Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Quero mais uma vez pedir permissão para entrar nos vossos lares nesta ocasião. E como temos feito sempre, quero dizer que é uma alegria poder estar aqui, interagir com vocês em mais este ponto de contato com o pastor. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês, sua família, sua casa, seu lar. É um privilégio para mim poder falar a vocês nesta noite, uma vez mais, a palavra do Senhor aos vossos corações. Meu abraço, meu carinho a todos aqueles que estão nos assistindo, aos nossos irmãos do Parque Industrial, aos irmãos que estão nos assistindo de inúmeros lugares do Brasil, estados, fora do Brasil. Nós temos amigos, eu quero lembrar aqui na última culto que nós fizemos na quarta-feira passada, amigos nossos lá de Portugal, tão distante, tão longe, mas estiveram conectados conosco e participando juntamente com todos nós. Quero dizer que é uma alegria poder compartilhar com vocês desses momentos, tá bem? Se você puder, eu gostaria de começar, vamos fazer uma oração, uma rápida oração, e nós vamos dar início. Quero deixar uma palavra a todos vós nesta noite. Senhor nosso Deus, eterno e querido Pai, agradecido estou por estar mais uma vez aqui, poder falar a Tua palavra aos Teus filhos. Que este ponto de contato, ele possa, Senhor, enriquecer, trazer bênçãos, maravilhas para os Teus filhos, que estão tão distante de nós, mas pelo veículo que temos, pelas ferramentas que temos, estar tão próximo de nós. Continua, Senhor, abençoando a cada um dos Teus servos, dando graça, dando vitória a cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu quero deixar aqui registrado a minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Emanuel Barbosa Martins, que tem nos permitido falar um pouco com os irmãos também por este canal. Tem sido mais um canal para que nós possamos conversar, estarmos unidos e reunidos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso pastor presidente, nossas congregações, os obreiros aqui de São José dos Campos e cidades que compõem este campo também. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Aqueles que nos ouvem, parentes, amigos, colegas, companheiros, que nos ouvem e não fazem parte, é claro, da membresia da comunidade ali no Parque Industrial, eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado por nos emprestar um pouco do seu tempo também. Deus em Cristo Jesus te abençoe para sempre. Meus irmãos, eu quero rapidamente aqui fazer um esclarecimento que eu penso que é necessário. Nesta semana, nós fomos informados que o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, ele emitiu uma lei falando sobre a abertura, inclusive, das igrejas evangélicas, que todos retomem as suas atividades normais. Eu quero dizer aqui que eu concordo plenamente com o nosso presidente da República e que isto de fato aconteça para a glória do nome de Deus. Nós estamos vendo aí já uma calamidade se instaurando no país, no sentido econômico do nosso país, tá certo? Pois bem, esta lei ela provocou um certo despertamento no meio dos nossos irmãos. Os irmãos ficaram eufóricos, porque com certeza isto traria de volta os nossos cultos presenciais, né? E nós poderíamos mais uma vez estarmos reunidos, mas ainda há alguns embates, há alguns questionamentos, entre os quais eu quero destacar aqui o governo do estado de São Paulo. Nós temos a plena consciência disso, estamos acompanhando,
os jornais, os noticiários, e vemos que o governo se opõe a esta decisão do presidente da República. O que eu quero tratar com os irmãos bem rapidamente não é sobre essa questão, o mérito da questão, mas é apenas esclarecer aos irmãos, porque alguns irmãos já nos enviaram noticiários, reportagem e coisa dessa natureza, esperando ouvir de nós uma resposta, é claro, no sentido positivo, né? O retorno dos nossos cultos presenciais. O que ocorre, irmãos, de fato, é que os irmãos bem sabem que sempre há, quando há um decreto ou uma lei, às vezes o poder judiciário, por intermédio de um elemento, ele entra com uma liminar. A liminar seria um pedido de vista com um pouco mais de cautela, de carinho, sobre aquela situação apresentada. E tão logo isso pode ser aceito ou não. Então, para evitar este vai e vem dos cultos, estas indecisões, se faz o culto, nós poderíamos, por exemplo, assim que houve as reportagens, a fala do presidente, posterior um documento oficial, nós poderíamos dizer, ó, vamos abrir todas as nossas igrejas normalmente. Mas poderia acontecer que houvesse um impedimento judicial posterior a isso, e quem sabe até antes de fazer esse suposto culto, nós teríamos que cancelar tudo de novo, tá certo? Então eu quero dizer aos irmãos que nós ainda não temos uma orientação da direção da nossa igreja, e eu não estou tratando, é claro, só do nosso pastor aqui em São José dos Campos, mas também estou tratando da nossa liderança a nível estadual e a nível Brasil. Portanto, estou falando, me referindo aqui às nossas autoridades no nosso âmbito, autoridades eclesiásticas. Nós ainda não temos um aval da parte deles, lembrando que eles o farão quando a assessoria jurídica da nossa igreja assim o achar que é viável, tá certo? Então o que é que nós estamos ainda aguardando? Por que é que nós não nos manifestamos? Por que é que nós ainda não retomamos o culto e coisa dessa natureza? Nós estamos aguardando que a assessoria jurídica, né, ela entenda que isso já pode acontecer, tá bem? De maneira, irmãos, que nós não fiquemos naquele vai e vem, cancela, autoriza o culto, cancela de novo, tá certo? Isto com certeza gerará um desgaste para todos nós ainda maior do que o desgaste que nós já estamos enfrentando, tá bem? Então é apenas um esclarecimento, eu penso que isso é necessário para que os irmãos acalmem o vosso coração. Tenham um pouco de paciência, e a nossa igreja ela está alerta, ela está atenta, a direção da nossa igreja ela está atenta, mas ainda nós não temos uma autorização direta para assim o fazer, tá bem? Com certeza, irmãos, isso tem o lado positivo, né? Todo remédio que nós tomamos, se você ler a bula, ele tem o objetivo da cura, do tratamento que você for fazer, mas na bula vai estar lá os contraindicativos, né? Seria os efeitos colaterais que provavelmente esse mesmo medicamento que está te trazendo a cura ou tratando de uma suposta enfermidade, ele também terá os seus efeitos colaterais. Então hoje nós estamos tomando um remédio e temos que tomar cautela, porque senão haverá um efeito colateral pior do que o que nós imaginamos com relação ao propósito pelo qual nós estamos agindo ou tomando este medicamento, tá bem? Então apenas esse esclarecimento. Um outro sim que eu quero dizer aos irmãos, e aqui eu estou falando agora como pastor, é claro, mas como indivíduo, como participante de todo este processo que nós estamos atravessando, dizer aos irmãos que hoje, já tenho pensado nisso há alguns dias,
mas compartilhar com os irmãos este meu pensamento. Nós estamos sofrendo hoje chamam de pandemia, né? Que é esse vírus que tem se alastrado pelo Brasil, pelo mundo afora. Eu entendo e penso, irmãos, que tudo isto há um propósito de Deus. Há uma ação de Deus para nos curar, não é? Com certeza tudo que Deus faz é bom e tem o seu objetivo. Deus não faz nada sem propósito. Mas os irmãos bem sabem quando por inúmeras vezes nós, às vezes, deixamos de ir ao culto, não fizemos questão do culto, nos acostumamos com o nosso culto a Deus. E o culto a Deus, de certa forma, perdeu o seu valor, perdeu o seu objetivo, perdeu o seu intuito. E nós, por várias vezes, banalizamos até o culto, menosprezamos o culto, as nossas reuniões e assim por diante. Agora, neste momento, está servindo para todos nós calcularmos agora, neste espaço de tempo que temos, o quanto nos faz falta, o quanto é importante o culto a Deus. O quanto é importante esta unidade da igreja, este culto presencial, esta reunião fantástica que acontece. Com certeza todos nós voltaremos às práticas dos nossos cultos a Deus muito mais convictos dos seus reais objetivos, da sua real intenção, que é cultuar o Senhor. Com certeza nós voltaremos valorizando muito mais a presença dos nossos irmãos, o toque, o abraço, o contato. Não é isso? Com certeza está servindo para que nós possamos despertarmos. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Que nós possamos estar orando, buscando a presença de Deus. E tão logo quando o culto de fato voltar, nós possamos valorizar mais, abraçar mais, amar mais, estarmos mais próximos, sermos mais humanos, compartilhar mais das nossas alegrias e também das nossas tristezas. Afinal de contas, a comunidade da qual nós participamos, ela serve para isso também. A Bíblia nos ensina que nós devemos comunicar aos santos todas as nossas necessidades. E ali o texto não está dizendo apenas de questão alimentar, ele está dizendo em todos os aspectos. É uma fala, uma comunicação e coisa desta natureza. Tá bem? Então com certeza isso vai nos fortalecer ainda mais em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, a hora passa e eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler um texto sagrado e eu quero fazer aqui uma leitura bem rapidamente com todos vocês. Antes, porém, lembrar aos irmãos, lembrar e agradecer aos irmãos, aqueles que têm feito seus depósitos nas contas bancárias da igreja. Daqui a alguns instantes eu vou repetir todas elas aqui para vocês. Então nós temos esta possibilidade de você fazer o seu depósito, uma transferência bancária para as contas da igreja, isso vai direto para a conta da igreja. Lembrando que peço ao irmão que tire uma foto do comprovante dessa transferência ou desse depósito e encaminhe no WhatsApp destinado aos guardadores de oferta, tá bem? Nós temos um número específico para isso, não é um número particular desses irmãos, mas é um número já dedicado para que eles acompanhem este processo sem nenhum problema e eles tão logo precisarão também fazer o relatório da igreja, tá certo? Então toda a contribuição que você puder ou fizer, pegue o comprovante e encaminhe no WhatsApp, que daqui a pouco eu vou estar passando a todos os irmãos, tá bem? Esta é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que nós estamos abrindo a igreja na quinta-feira. Ontem, por exemplo, já esteve aberta a igreja às 19h30. Neste domingo agora, às 10h30 da manhã, nós teremos lá 2 ou 3 irmãos
que estarão à disposição para receber a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, a sua colaboração, tá certo? Eu estou fazendo em casa, como eu disse para os irmãos, a minha caixinha aqui da contribuição e já tem um valor aqui dentro que nós levaremos para a nossa igreja e entregaremos isso para o tesoureiro, tá bem? Então esta é uma segunda possibilidade que você pode nos ajudar contribuindo com alegria. Uma terceira possibilidade que fica à disposição dos irmãos são aquelas pessoas de idade que têm dificuldade, que não pode sair na rua, que é taxado hoje como grupo de risco. Então, se você precisar, meu irmão, minha irmã, que está aí, não tem condições de sair de casa ou não pode sair de casa, então você pode entrar em contato também pelo número que eu vou passar no final e você pede para que um dos nossos irmãos vá até a sua casa. Ele vai fazer a coleta do valor que você está destinando para a obra do Senhor e ele fará também uma marcação lá naquele envelope que é costume nosso, tá bem? E será feito o relatório da igreja. Então existem essas três possibilidades de contribuição. No final quero falar aqui, repetir mais uma vez a conta da igreja, tá certo? Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo na carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que estava em Filipenses, cidade de Filipos, no capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 6 a seguir, quando o apóstolo Paulo, ele escreve assim. Paulo diz, verso 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, em ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto fazei, e o vosso Deus de paz será convosco. Quando o apóstolo Paulo escreve sobre esta carta aos irmãos que estavam em Filipos, o apóstolo Paulo estava em prisão. Algumas cartas são conhecidas como cartas da prisão. A carta aos Efésios, Colossenses, Filipenses, são cartas que Paulo escreve da prisão. Paulo escreve esta carta, com certeza dentro de um contexto muito complicado, muito difícil. Paulo não tinha certeza se ele sairia com vida ou seriam os últimos momentos de vida de Paulo. Há quem diga que esta carta tenha sido escrita lá de Roma já, aos irmãos que estavam em Filipe. Essa igreja que Paulo escreve aos filipenses, Paulo escreve esta igreja com muita alegria, com muito amor. Paulo escreve no capítulo 1 e verso de número 3, Paulo diz assim, dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Era uma igreja que provocava um sentimento gostoso em Paulo. Era uma igreja que proporcionava a Paulo boas recordações, bons sentimentos. Estou usando o termo sentimento porque a temática da carta ela perpassa por esta palavra inúmeras vezes. Se não, os irmãos podem até perceber, quando no capítulo 2 e o verso de número 5,
o apóstolo Paulo escreve: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Paulo trabalha com essa questão de sentimento. E aqui no verso de número 6, o apóstolo Paulo, ele chama atenção mais uma vez, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Algumas traduções que diz ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam contudo conhecidas diante de Deus pela vossa oração e súplica em ação de graça. E aí o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz no verso de número 7, o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Paulo está trabalhando com a questão de sentimento. E eu quero mais uma vez chamar a sua atenção que o apóstolo Paulo, embora esteja tratando com a questão de sentimento e lembrando que esta igreja provocava um sentimento de alegria em Paulo quando ele lembrava desta igreja de Filipe, mas a situação, a circunstância que Paulo estava não era das melhores. Não era para Paulo sentir um sentimento glorioso. E eu estou dizendo isso dentro do âmbito humano, dentro da visão humana. Dentro do âmbito humano, Paulo estava preso. Dentro da concepção humana, Paulo estava simplesmente sem nenhum tipo de expectativa. O apóstolo Paulo, irmãos, ele estava na antessala da morte. Paulo estava com os dias contados. Paulo estava em uma situação de prisioneiro. Ele não passava de um prisioneiro. Aqui, portanto, quem está falando, embora o contexto o levasse para uma situação de tristeza, de amargura, de rancor, e que se fosse eu, quem sabe, dentro desse contexto tão tempestuoso que Paulo está vivendo, e escreve esta carta, dizendo que glorifica, dizendo que exalta a Deus quando se lembra da igreja de Filipe, se fosse eu, com certeza escreveria uma carta completamente diferente para essa igreja. Eu diria: irmãos, passei por vocês, eu preguei o evangelho, contrata advogado, me tira daqui, vem me ver, estou sozinho, estou solitário, tem compaixão, ora a Deus por mim, para que Deus mais uma vez me liberte, como fez em outras ocasiões, que me liberte também desta prisão, que Deus me dê vida. Eu teria um teor mais melancólico. Mas quando você lê a carta, não é este sentimento que Paulo mostra. Paulo mostra um sentimento de gratidão, de gozo, de paz, de tranquilidade. Quando Paulo escreve no capítulo 4 e verso 4, ele diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijar aqui é uma alegria plena, é uma alegria completa, é uma alegria verdadeira, é uma alegria que preenche todos os recônditos do seu coração, da sua alma. E Paulo está dizendo isto aqui, não é uma mensagem de um líder que não goza deste sentimento de gozo, de alegria no Senhor, apenas para incentivar os seus ouvintes. Não é isto. O apóstolo Paulo está dizendo dele. Paulo está falando da sua situação, do seu estado. E é isso que eu quero falar para vocês aqui nesta noite. Paulo estava demonstrando à sociedade do lado de fora, a uma sociedade, a uma comunidade cristã, que apesar das circunstâncias que o envolviam, não foram capazes de lhe roubar a paz, não foram capazes de lhe roubar a esperança, a expectativa do futuro, a crença, a fé, o temor. Paulo não apragueja Deus, Paulo não maldiz contra Deus, Paulo glorifica Deus. É diferente. Em uma situação em que nós, às vezes, somos colocados como
uma situação de dificuldade, de apuros, de aperto, de angústia, é comum você ver pessoas às vezes até abandonando a fé. É comum você ver pessoas praguejando a Deus, amaldiçoando o dia que ele nasceu, virando as costas contra Deus. Paulo faz tudo o contrário a isso. Paulo glorifica o Senhor, Paulo exalta o Senhor, Paulo bendiz ao Senhor. E o verso de número 6, o apóstolo Paulo está tratando deste problema. Problema este que pegou o mundo, e não é de hoje, não é de agora. Pegou o mundo, mas já de muito tempo atrás. É um problema que alcançou as pessoas, independentemente do seu extrato, da esfera que você vive. Este problema do verso de número 6, esta ansiedade que toma as pessoas, isto aqui não é, desculpe a expressão, e não vai aqui nenhum demérito ou menosprezo, até porque eu me enquadraria completamente nesse grupo, mas isso aqui não é uma doença dos pobres, não é a doença dos miseráveis. Esta enfermidade que tomou a humanidade nessas últimas décadas, o mal do século XXI, que se arrasta já de algum tempo, tomou pessoas do alto escalão, tomou pessoas do escalão médio, mas tomou as pessoas também do escalão baixo. E ele diz: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus pela vossa oração, súplica e ação de graça. A ansiedade tomou as esferas mais altas. É comum, tem sido comum nesses últimos tempos, você ouvir falar que uma dessas grandes estrelas de Hollywood, essas estrelas aqui do Brasil, estrelas que não têm brilho, porque a única estrela que tem brilho e brilha eternamente se chama Jesus de Nazaré, e ele é que tem a estrela, e são palavras dos reis magos, quando foram procurar ele, eles acompanhavam uma estrela que conduziu-os até onde Jesus estava. Então quem tem estrela é Jesus. Mas estou usando aqui uma nomenclatura do mundo. Essas supostas estrelas, quantas delas se apagam do dia para a noite e, quando não, nos causa até de certa forma estranheza, pois são pessoas cercadas de glamour, de holofortes, são pessoas cercadas de tantas pessoas, de fotos da mídia, de assédio, de dinheiro, de oferta de emprego e coisa dessa natureza, mas essas pessoas logo logo sucumbem diante de angústias, de ansiedade, de necessidades que não está ligada àquilo que é matéria, mas necessidade àquilo que está ligada à alma. E essas pessoas simplesmente desaparecem no contexto do mundo, porque vão ao suicídio, vão à bancarrota, se acabam na droga, na bebida, na prostituição e assim por diante. Então, irmãos, vejam os irmãos que este problema da ansiedade, ela alcançou os muitos estratos da sociedade, aos muitos níveis da sociedade. Esta enfermidade alcançou. E o apóstolo Paulo, ele está dentro de uma situação, um contexto crítico, difícil, preso, a incerteza do amanhã, não sabia se amanhã estaria vivo ou morto, mas o apóstolo Paulo curiosamente desperta em nós um sentimento diferente, ele mostra um ângulo diferente. Paulo, ele diz para todos nós regozijarmos no Senhor. O contexto era tão crítico, mas Paulo tem um ângulo de visão de tudo isso que estava acontecendo extraordinário, no mínimo extraordinário. Percebam os irmãos quando o apóstolo Paulo escreve no capítulo 1,
Olha como é que muda a visão de Paulo com relação a uma visão humana. Paulo, no capítulo 1, verso 12, ele diz: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja ou por fé, mas outros de boa mente. Então eu quero deixar esta palavra para você, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado e vai nos assistir, outros que irão nos assistir. Eu quero chamar a sua atenção para isso esta noite. Meus irmãos, a nossa alegria, o gozo da nossa alma, a nossa satisfação, o prazer de servir a Deus, ele não está ligado nas circunstâncias que nos colocam a vida. Ele não está ligado aos prazeres que a vida pode nos proporcionar. A alegria que o mundo diz que tem é uma alegria efêmera, passageira, é uma alegria transitória, é uma alegria que depende de coisas, de objetos, de pessoas. Pessoas que muitas vezes até nos fazem nos sentir mal, pessoas que às vezes nos traem, que nos causam frustrações, que nos deixam para baixo. Mas a alegria de Paulo, ela não está baseada nestas coisas. A alegria de Paulo, o prazer de Paulo, a ansiedade de Paulo é colocada, é manifestada a uma única pessoa que tinha o controle, o domínio, o poder nas mãos para solucionar todas as coisas, e Paulo depositava todas elas aos pés de Cristo Jesus, nosso Senhor. Era para você ter dado um glória a Deus agora. Dá um glória a Deus aí para mim ouvir aqui, por favor, para me ajudar, tá bem? Eu encerro esta palavra dizendo aos irmãos, se você me permitir pôr aqui um tema a esta mensagem, eu diria para você: tudo que está nos acontecendo, está fora do meu controle, mas está no controle de Deus. Você pode dizer um amém aí do outro lado? Tudo que está nos acontecendo neste momento está fora do meu controle, mas está no controle de Deus. Se eu pudesse, deixaria esse tema para você gravar melhor a mensagem desta noite para o seu coração. As autoridades estão perdidas. Desculpe falar isso. Eu assisti uma declaração hoje à tarde do governador do estado dizendo que manteria e sustentaria um posicionamento, mas você percebe que há um impasse, há algumas indecisões, e boas partes dessas decisões, elas são muito mais particulares, políticas, de viés político, do que uma decisão sensata, do que uma decisão de pensar realmente no contexto que está acontecendo, nas probabilidades para o futuro e coisas dessa natureza, na economia do país, que hoje já está afetada. Então deixa eu te dizer uma coisa: as autoridades já perderam o controle da situação. Eles não sabem como controlar mais a situação. Eles estão perdidos. Nós que estamos aqui trancados dentro de casa, também ficamos meio perdidos. A gente não sabe muito bem o que fazer. Qual é a decisão a se tomar? O que é que nós devemos fazer? Qual será o próximo passo? São perguntas que eu com certeza passa na minha cabeça, mas passa na sua cabeça e também na sua casa. Mas eu quero tranquilizar o seu coração esta noite em nome de Jesus. As coisas que têm nos acontecido fugiram ao nosso controle, mas não fugiram ao controle de Deus. Deus está no céu sentado no seu trono e Ele não está ansioso, Ele não está perplexo, Ele não está consultando ninguém, porque Ele sabe de tudo, Ele tem poder para tudo. Ele está no trono, sentado, bem tranquilo,
e Ele sabe como e quando Ele vai resolver todas estas questões. Meu irmão, em nome de Jesus, você que está me acompanhando aí do outro lado, acalme o seu coração, fique tranquilo, fugiu ao meu e ao seu controle, mas Deus está no controle de todas as coisas. E este era o sentimento do apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo faz a declaração do capítulo 1, verso 12 e verso 13. Paulo está dizendo que todas as coisas que aconteceram com relação a ele, as suas prisões, contribuíram para o progresso da obra de Deus. Eu quero lançar uma palavra profética aqui para você, que é a igreja do Senhor Jesus esta noite. Quando nós retornarmos o nosso culto, voltaremos mais fervorosos, mais crente, mais determinado, e a igreja voltará mais fortalecida para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, em Cristo Jesus. Se você puder, pegue na mão de alguém que está do seu lado, se você estiver só com a sua família, é claro. Se tiver alguém aí diferente te visitando, não pegue na mão. Se for pegar, lava as mãos, passa álcool e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Você já sabe toda essa história, tá bem? Vocês já estão cansados de saber disso e eu também. Muito bem, pegue na mão do seu irmão. Senhor Jesus, abençoa os teus filhos, os teus servos, que esta mensagem, Senhor, de fato, possa alcançar, Senhor, os corações dos teus servos. E toda a ansiedade que os teus filhos têm sentido nesses últimos dias, ó Deus eterno, esta noite, sejam colocadas diante de ti, do teu altar, para a glória do teu nome. Pai, como foi lido esta noite por todos nós, guarda, Senhor, os nossos corações, protege o nosso coração, protege, Senhor Jesus, os nossos sentimentos. Deus, cubra-nos, ó Deus eterno, com as suas asas poderosas de proteção, nos livrando de todo mal. Esta é a oração que faço em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês, abraço virtual, é claro, tá bem? Eu quero ler aqui as contas, nós vamos estar orando daqui a alguns instantes, o telefone da igreja. E eu quero também, irmãos, ler aqui os pedidos de oração no final, tá certo? Quero lembrar você aqui, enquanto eu tomo um pouquinho de água, dá um glória a Deus aí, por favor. Agência do Banco Itaú é a de número 4824, Banco Itaú, 4824. Conta corrente 00111, dígito 1. 00111, dígito 1. Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Vou falar o CNPJ depois, tá bom? A conta do projeto e a outra conta da igreja é a mesma, no Banco do Brasil. Então, conta do Banco do Brasil, a agência é de número 3443, dígito 6. Agência 3443, dígito 6. Conta corrente 66-214, dígito 1. 66-214-214, dígito 3, perdão. Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E o CNPJ é o 07-718-074 1000 contra 07. 07-718-074 1000 contra 07. 07-718-074 1000 contra 07. Tá bem? Essa conta é a conta do projeto e a conta da igreja que você pode nos ajudar depositando. Atento aí para o canal direto com os nossos irmãos da tesouraria, os guardadores de oferta. Mande lá o comprovante se você fez depósito ou se você fez transferência. Mande o depósito para eles, a foto do depósito, para que eles possam registrar isso depois no nosso relatório. Isso aí faz parte do processo legal da igreja. A igreja ela tem um contador
e nós prestamos conta ao Estado, tá bem, irmãos? Por isso que nós temos esse cuidado, tá certo? Então é o 012 9916 66 1017. É 012 99166 1017. 99166 1017. Tá bem? Esse é o número do nosso WhatsApp. Então contribua agora com alegria. A nossa oferta está aqui. Nós vamos levar depois para os nossos irmãos e entregar na nossa igreja, tá certo? Nós vamos fazer uma oração agora no final. E eu quero agradecer aqui a Eveline. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Beth. Deus abençoe, irmão pastor José Alves, meu amigo. Muito bem. Vamos orar pela família do pastor José Alves. Está pedindo oração aqui para nós. Vamos orar, pastor José Alves. A irmã Joana. Deus abençoe, irmã Joana. A Joana é uma bênção, tem nos ajudado muito. Ela pede oração para Deus resolver uma causa que só Ele pode resolver. Irmã Joana, lança a tua ansiedade nos pés do Senhor Jesus. Fique tranquila. Fugiu ao seu controle, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus abençoe. Vamos orar pela família da nossa irmã, tá bem? Vamos orar também, Avelina, ela pede oração para ela e pela família. Vamos orar também pela nossa irmã, em nome de Jesus, tá bem? Se você ainda tem pedido de oração, mande aqui, nós vamos estar lendo o seu pedido de oração já, e vamos estar orando esta noite, agradecidos a Deus por esta rica oportunidade que Deus tem nos dado de estar aqui com os irmãos. Deus abençoe a Esther, Deus abençoe a irmã Cleusa, Deus abençoe Iranildo, meu amigo, Deus abençoe. Muito bem, Denis, muito bom. Irmã Marlene, Deus abençoe. Irmã Ena, sempre está nos acompanhando. E outros tantos que têm nos acompanhado aqui, irmãos. São bastante pessoas, muitas pessoas. Eu quero agradecer aos irmãos. Deus abençoe a irmã Rosilda, muito bem. Irmã Fátima, muito bom. Deus abençoe cada um dos irmãos que tem nos acompanhado. Deus abençoe Elisandra, Kelvin, meu amigo. Deus abençoe Kelvin. Alegria poder também deixar aqui um abraço a todos vocês. Mamara, Deus abençoe. Carlos, meu amigo Carlos Henrique, lá de Portugal. Um abraço, Carlinho, meu amigo, meu irmão, viu? Deus te abençoe, estamos orando por você. E outros tantos, tá bem, irmãos? São muitos irmãos que têm mandado aqui um abraço, pedido de oração. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, em nome do Senhor. Levanta a sua cabeça esta noite, para de graça, tá bem? Olhe para cima, é de lá que vem o nosso socorro. Deus está no controle de todas estas coisas. O Pietro também pede oração. Deus abençoe, Pietro. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando. Encurve a sua cabeça, vamos orar por esses irmãos, orar também pela oferta. Eu quero me despedir aqui esta noite. Agradecido estou porque você me permitiu entrar dentro da sua casa, já que nós não podemos nos encontrar na igreja, mas aqui é o nosso ponto de contato. E eu entro dentro da sua casa, prego a palavra de Deus e com certeza o Senhor Jesus estará te abençoando ainda mais, em nome de Jesus. Adiel, abraço Adiel, fica com Deus. Encurve a sua cabeça aí em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando. Uma Regina também está aqui conosco, pede oração, Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno, querido e glorioso Pai que está nos céus, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor para todos sempre. Continue, Senhor, abençoando os Teus filhos, os Teus servos, dando vitória, dando graça, Senhor, a cada um deles, para a glória do Teu nome. Agora, neste momento, Senhor, o Teu povo está contribuindo, está ofertando com alegria, Senhor, se desprendendo, Senhor Jesus, daquilo que eles podem para ajudar a Tua obra. Continue abençoando a cada um deles. Senhor, eu não posso, estamos impedidos por força de lei,
Mas o Senhor, não existe lei que o impeça. Então eu quero te suplicar agora, por bondade da sua parte, por misericórdia, Espírito Santo, entra na casa de cada um desses irmãos, os nomes que foram citados aqui, as orações que cada um deles pediram esta noite. Se pediram oração, Senhor, é porque eles creem piamente que a tua mão é poderosa. Senhor, de fato, tudo isto, Senhor, nos fugiu ao controle, mas não fugiu ao seu controle. Então agora, ó Pai da glória, Senhor dos senhores e Rei dos reis, entra com providência na causa de cada um dos teus filhos. Abençoa o emprego, Senhor. Não permita que eles sejam despedidos, ó Deus. Senhor amado, abençoa, Senhor, o trabalho. Abençoa a empresa deles, a empresa da qual eles fazem parte. Aqueles irmãos nossos, ó Deus, que são empresários. Abençoa, Senhor, também. É a fonte de renda dos teus filhos. Tudo isso é para louvor, para a glória do teu nome. Senhor Jesus, abençoa os teus servos. Em meio, Senhor, a esta crise que se avizinha e se instaura em nosso país, ó Deus eterno, que as potestades malignas caem por terra esta noite, ó Pai. Que a ação, Senhor, o plano arquitetado, Senhor, pelo nosso arqui-inimigo, seja desfeito esta noite, em nome de Jesus. E a tua igreja, Senhor, como sempre, saia triunfante, prosperando, crescendo, avançando e, sobretudo, Senhor, amando e desejando a tua palavra, que possamos, Senhor, continuar pregando, Senhor, este evangelho que salva, que cura, que liberta e, sobretudo, aguardando a promessa vindoura. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Maranata, é isto que nós, a tua igreja, clamamos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um forte abraço. Foi uma alegria estar aqui com vocês, foi uma alegria poder entrar na sua casa. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Vou te fazer só um pedido agora no final. Eu espero e acredito, em nome de Jesus, que tão rápido, tão breve, nós regressaremos aos nossos cultos. Quero ver você na igreja, tá bem? Quero encontrar com você nos cultos na nossa igreja de novo, tá certo? Em nome de Jesus. Se você não for à igreja, eu vou aí te buscar, tá bem? Deus abençoe, forte abraço, fica com Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.